O bilionário achou que controlava tudo, até que a empregada salva sua filha trancada no porão, e o choque final o destrói. Se inscreva no canal e comente de onde você está assistindo. A manhã de agosto em Brasília despertava preguiçosa, com o sol dourado atravessando as janelas de vidro temperado da mansão no Lago Sul. O ar seco do cerrado carregava o perfume dos ipês amarelos que começavam a florir pelos jardins meticulosamente cuidados da propriedade. Era um daqueles dias que prometiam calor escaldante ao meio-dia, mas que ainda mantinham a frescura da madrugada nos corredores de mármore, travertino da casa de 3 andares. Dorinalva Santos ajustava o avental florido sobre o uniforme branco enquanto caminhava pela cozinha gourmet, seus chinelos de borracha produzindo um som seco contra o piso de granito. Aos 52 anos, ela carregava no rosto as marcas de uma vida de trabalho árduo, mas seus olhos castanhos ainda brilhavam com a determinação que a trouxe de Feira de Santana, no interior da Bahia, até a capital federal. Suas mãos calejadas, acostumadas ao cabo da enxada e ao carvão do fogão à lenha, agora manuseavam eletrodomésticos importados que custavam mais que sua casa, na roça. "Oxente, que casa grande é essa?", murmurava para si mesma, como fazia todas as manhãs há 3 meses, desde que chegara para trabalhar na residência. Meus meninos nem acreditariam se vissem isso aqui. A lembrança dos 3 filhos que deixara em Feira de Santana apertava seu peito como um punho fechado. Jonathan, de 16 anos, inteligente como o pai que nunca conheceu. Isabela, de 14, sonhadora e teimosa. E o caçula Pedrinho, de apenas 8 anos, que chorava todas as noites perguntando quando a mãe voltaria. O dinheiro que ganhava trabalhando para os patrões ricos era enviado religiosamente todo mês, garantindo que os filhos estudassem na melhor escola particular da cidade e não passassem necessidade. O barulho de passos no andar superior a interrompeu dos pensamentos. Dona Helena, a patroa, já estava acordada. Ou melhor, a futura patroa, corrigiu-se Dorinalva. A mulher de 35 anos, alta, loira e sempre impecavelmente vestida, estava noiva do dono da casa, um homem quieto e melancólico que perdera a esposa há apenas 1 ano. Dorinalva começou a preparar o café da manhã, cortando frutas tropicais em fatias perfeitas e aquecendo os pães franceses frescos que o motorista buscava todas as manhãs na melhor padaria de Brasília. Era então que o grito atravessou a casa como uma lâmina afiada. "Mamãe! Mamãe! Socorro!" A voz aguda e desesperada de uma criança ecoou pelos corredores, fazendo Dorinalva largar tudo e correr em direção ao som. Seu coração disparou, as lembranças dos próprios filhos inundando sua mente. Era a voz da pequena Sofia, de apenas 5 anos, filha do patrão com a falecida esposa. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Dorinalva correu pelos corredores, seus chinelos batendo freneticamente contra o piso. O grito vinha da área de serviço, no final do corredor, que levava aos quartos dos empregados. Quando chegou ao local, encontrou a porta do depósito trancada por fora. Do outro lado, os soluços desesperados da menina rasgavam o silêncio matinal. "Sofia, menina! É a Dora! Pode ficar calminha que eu vou te tirar daí!" gritou, procurando desesperadamente pela chave. "O que você está fazendo aí dentro, minha filha? Dora, eu tô com medo! Tá muito escuro!" A voz da criança estava embargada de choro. "A tia Helena disse que eu fui muito desobediente e que tenho que ficar aqui até aprender a ser uma menina comportada." O sangue de Dorinalva ferveu nas veias. Ela conhecia a Helena Montenegro há apenas 3 meses, desde que começara a trabalhar na casa, mas já havia percebido o jeito frio com que a mulher tratava a enteada. Sempre com um sorriso falso nos lábios quando o pai estava por perto,
mas com olhares duros e palavras cortantes quando estavam sozinhas. Calma, minha princesa, que a Dora vai te tirar daí agora! Dorinalva vasculhou todos os armários próximos, procurando uma chave reserva. Onde está o seu pai, Sofia? Ele saiu cedinho. Disse que ia trabalhar na horta. A menina soluçava. Dora, eu não fiz nada demais. Só rabisquei na agenda da tia Helena sem querer. A horta. Dorinalva franziu a testa. O patrão, Arthur, era um homem peculiar. Rico como poucos em Brasília, dono de uma empresa de tecnologia que valia milhões, mas passava os dias cuidando pessoalmente do jardim e da pequena horta nos fundos da mansão. Vestia roupas simples, tinha as unhas sempre sujas de terra e falava pouco, muito diferente dos outros patrões ricos para quem já havia trabalhado ao longo da vida. Escuta aqui, Sofia, disse Dorinalva, tentando manter a voz calma enquanto continuava procurando a chave. A Dora vai sair agora. E chamar o seu pai, tá bem? Ou quebrar essa porta se for preciso. Foi então que ouviu passos se aproximando. Helena Montenegro apareceu no corredor, usando um hobby de seda marfim e chinelos de pelúcia. Seus cabelos loiros estavam perfeitamente penteados, mesmo àquela hora da manhã, e ela segurava uma xícara de café fumegante. Dorinalva, que escândalo é esse? Perguntou com voz suave, mas Dorinalva percebeu o brilho perigoso em seus olhos azuis. Dona Helena, a menina está trancada aí dentro. Onde está a chave desse depósito? Dorinalva não conseguiu disfarçar a irritação na voz. Helena suspirou teatralmente, como se fosse uma inconveniência terrível. Ah, sim, Sofia estava fazendo muito barulho e resolvi que precisava de um tempo para pensar no que fez. Criança precisa de disciplina, Dorinalva. Você deve entender isso, tendo filhos. Disciplina é uma coisa, trancar criança no escuro é outra. Dorinalva estendeu a mão. Me dê essa chave agora. Helena hesitou por um momento, estudando o rosto determinado da cozinheira. Havia algo calculista em seus olhos, como se estivesse pesando prós e contras de uma decisão importante. Claro, claro. Estava ali na minha bolsa. Helena caminhou lentamente até sua suíte no andar superior, enquanto os soluços de Sofia continuavam ecoando do depósito. Quando finalmente voltou com a chave, Dorinalva a arrancou de suas mãos e abriu a porta do depósito. Sofia saiu correndo e se atirou em seus braços, o rostinho molhado de lágrimas e suor. A criança estava tremendo como uma folha ao vento. Calma, princesinha! Acabou! Dorinalva apertou a menina contra o peito, sentindo a raiva crescer dentro dela. Ninguém mais vai te machucar. Helena observava a cena com uma expressão que tentava parecer maternal, mas Dorinalva notou algo sinistro em seu sorriso. Sofia pode ser muito dramática às vezes, disse Helena com uma risadinha falsa. Arthur sempre diz isso. Ela herdou da mãe. Dorinalva ergueu os olhos, encontrando o olhar de Helena. Por um momento, as duas mulheres se mediram em silêncio, cada uma tentando decifrar as intenções da outra. A tensão no ar era palpável, como a eletricidade que antecede uma tempestade no cerrado. Nos braços de Dorinalva, Sofia sussurrou baixinho, só para ela ouvir. Dora, eu tenho muito medo da tia Helena. Ela disse que se eu contar para o papai, ele vai me mandar embora igual mamãe foi embora. O coração de Dorinalva se estilhaçou em 1000 pedaços. Naquele momento, olhando para o rostinho assustado da criança, ela tomou uma decisão que mudaria todas as suas vidas. Não importava o que custasse, não importava os riscos. Ela protegeria aquela menina como se fosse sua própria filha. O que Dorinalva não sabia era que, naquele exato momento, do outro lado do jardim, um homem de 42 anos observava toda a cena através da janela da casinha de ferramentas, anotando cada detalhe em um caderno que escondia atrás de uma estante empoeirada. Arthur Belmonte não era realmente o caseiro. Arthur Belmonte fechou o caderno com cuidado e o escondeu,
novamente atrás da lata de tinta na estante da casinha de ferramentas. Seus dedos ainda tremiam ligeiramente, não de medo, mas de uma raiva contida que fervia em suas veias como lava vulcânica. Havia presenciado tudo através da janela empoeirada. Helena trancando Sofia no depósito, os gritos desesperados de sua filha e a coragem daquela mulher simples do interior da Bahia que não hesitara em enfrentar a noiva milionária para proteger uma criança. Aos 42 anos, Arthur carregava nos ombros o peso de uma fortuna estimada em 2 bilhões de reais, construída através de investimentos estratégicos no setor de tecnologia. Era conhecido nas rodas empresariais de Brasília como um homem frio, calculista, capaz de prever movimentos do mercado com uma precisão quase sobrenatural. Mas ali, vestindo uma calça jeans desbotada e uma camiseta de algodão com pequenos furos, ninguém o reconheceria como o CEO da Belmonte Investimentos. Sua aparência atual era propositalmente comum. Cabelos castanhos ligeiramente desalinhados, barba por fazer há 3 dias, unhas sujas de terra legítima do jardim que cuidava pessoalmente todas as manhãs. Era seu disfarce perfeito, arquitetado minuciosamente após descobrir as verdadeiras intenções de Helena Montenegro. A ideia havia surgido 6 meses atrás, quando encontrou por acaso uma conversa no celular de Helena enquanto ela tomava banho. Do outro lado da linha, uma voz masculina, que ele reconheceu como sendo de seu próprio irmão, o advogado Ricardo Belmonte, discutia friamente sobre acelerar o processo e resolver o problema da criança. As palavras haviam gelado seu sangue. Mas Arthur aprendera cedo na vida empresarial que emoção e estratégia não combinam. Decidiu investigar antes de agir. Fingindo uma viagem de negócios para São Paulo, Arthur havia contratado o melhor detetive particular de Brasília e descoberto uma rede de conspiração que o deixou nauseado. Helena e Ricardo vinham planejando há mais de 1 ano se livrar de Sofia para facilitar a partilha da herança. O testamento de Mariana, sua falecida esposa, era claro. Caso algo acontecesse com Sofia antes de completar 18 anos, metade da fortuna seria dividida entre os parentes mais próximos. No caso, Ricardo. "Papai! Papai!" A voz aguda de Sofia cortou seus pensamentos sombrios. Arthur guardou rapidamente o caderno e saiu da casinha, assumindo novamente o papel do humilde caseiro. Sofia correu em direção a ele pelos jardins, seus pezinhos descalços pisando nas flores amarelas dos ipês que haviam caído durante a madrugada. Atrás dela caminhava Dorinalva, com uma expressão preocupada no rosto moreno. "Oi, princesa." Arthur se abaixou para ficar na altura da filha, analisando discretamente seu estado emocional. "Como você está hoje?" "Papai, a tia Helena me trancou no depósito escuro porque eu rabisquei a agenda dela sem querer." Sofia se atirou em seus braços, e Arthur sentiu o coração se despedaçar ao perceber como ela ainda tremia. "Eu fiquei com muito medo, papai. Muito medo mesmo." "Seu Arthur." Dorinalva se aproximou, hesitante. Arthur notou que ela usava o tratamento respeitoso que os empregados sempre utilizavam com ele. Mas havia algo diferente em seus olhos, uma determinação que não estava lá antes. "Eu preciso conversar com o senhor sobre uma coisa muito séria." Arthur ergueu Sofia no colo, sentindo o peso pequeno e frágil de sua filha contra o peito. "Claro, Dorinalva. Sofia, que tal você ir brincar com seus bichinhos de pelúcia no quarto enquanto eu converso com a Dora?" "Pode ser, papai. Mas promete que não vai deixar a tia Helena me trancar de novo?" Os olhos verdes de Sofia, idênticos aos da mãe, estavam cheios de súplica. "Prometo, princesa, ninguém mais vai te machucar." Arthur beijou a testa da filha, sentindo um nó na garganta. "Papai vai resolver tudo." Quando Sofia entrou na casa, Arthur se voltou para Dorinalva.
A cozinheira estava claramente nervosa, torcendo as mãos calejadas e evitando contato visual direto. Seu Arthur, eu sei que não é minha função me meter nas coisas da família, mas... Dorinalva respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Aquela mulher está maltratando a menina. E não é só hoje, não. Já faz tempo que eu tô vendo umas coisas estranhas. Arthur manteve a expressão neutra, como havia aprendido em décadas de negociações empresariais. Que tipo de coisas, Dorinalva? Umas marcas roxas no braço da Sofia na semana passada. Dona Helena disse que foi queda, mas eu já criei 3 filhos e sei muito bem como é marca de queda e como é marca de aperto forte demais. Dorinalva finalmente olhou nos olhos dele e Arthur viu uma chama de proteção maternal que o surpreendeu. Essa mulher está machucando sua filha, seu Arthur, e eu não vou ficar calada vendo isso acontecer. Dorinalva... Arthur escolheu as palavras cuidadosamente. Você tem certeza do que está dizendo? Helena vai ser minha esposa em 2 meses. Ela ama Sofia como se fosse filha dela. Com todo respeito, seu Arthur, mas eu tenho olhos na cara. A voz de Dorinalva ficou mais firme. Aquela mulher não ama ninguém além dela mesma. Eu vejo como ela olha para Sofia quando o senhor não está vendo. É um olhar de quem está planejando alguma coisa ruim. Arthur sentiu o peito apertar. Aquela mulher simples do interior havia percebido em 3 meses o que ele levara 2 anos para descobrir. Ou talvez ele tivesse percebido antes, mas se recusado a acreditar por medo de enfrentar a realidade. O que você acha? O que eu deveria fazer? Perguntou, testando os limites da confiança de Dorinalva. Primeiro, não deixe mais essa mulher sozinha com a menina, nem por 1 minuto. Dorinalva cruzou os braços sobre o peito. Segundo, o senhor precisa prestar mais atenção no que acontece dentro da sua própria casa. Seu Arthur, eu já trabalhei para muita família rica aqui em Brasília e nunca vi um pai tão distante da própria filha. As palavras de Dorinalva acertaram Arthur como um soco no estômago. Era verdade. Desde a morte de Mariana, ele havia se afastado emocionalmente de Sofia, não por falta de amor, mas por medo de perdê-la também. A dor da perda havia sido tão avassaladora que ele construíra muros ao redor do coração, achando que assim se protegeria de mais sofrimento. Dorinalva, posso confiar em você? Arthur perguntou de repente, surpreendendo a si mesmo com a pergunta. Seu Arthur, eu deixei meus 3 filhos em Feira de Santana para vir trabalhar aqui e mandar dinheiro para eles estudarem. Eu sei o que é amar uma criança mais que a própria vida. Dorinalva se aproximou um passo, baixando a voz. Se o senhor está perguntando se eu protegeria a Sofia, a resposta é sim, com minha própria vida, se for preciso. Arthur a estudou em silêncio por um longo momento. Havia algo na simplicidade honesta daquela mulher que o tocava profundamente. Depois de anos lidando com pessoas interesseiras no mundo corporativo, a lealdade desinteressada de Dorinalva era como um oásis no deserto. Tem mais uma coisa que eu preciso te contar. Dorinalva continuou hesitante. Na semana passada, eu escutei Dona Helena falando no telefone. Ela estava dizendo alguma coisa sobre resolver logo essa situação e que a criança está atrapalhando os planos. Não entendi direito, mas achei muito estranho. O sangue de Arthur gelou. Era exatamente o tipo de conversa que o detetive particular havia interceptado. Helena estava acelerando seus planos, provavelmente porque sentia que ele estava desconfiando de alguma coisa. Dorinalva. Arthur tomou uma decisão que mudaria o curso de tudo. Você é uma mulher observadora, muito mais do que eu imaginava. Preciso que você me ajude com uma coisa muito importante. O que for, seu Arthur. Quero que você fique de olho em Helena. Anote tudo o que ela faz, todas as conversas estranhas, qualquer coisa que pareça suspeita. Arthur parou, pesando suas próximas palavras. Mas tem que ser discreto.
Se ela descobrir que estamos investigando, pode ser perigoso para Sofia. Dorinalva assentiu gravemente. Pode deixar comigo, seu Arthur. Eu nasci e me criei na roça, mas não sou boba, não. Sei muito bem quando uma cobra está se escondendo na grama. Naquele momento, Arthur soube que havia encontrado uma aliada poderosa. Dorinalva Santos, com sua honestidade brutal e amor incondicional por crianças, seria fundamental para desmascarar Helena e proteger Sofia. O que ele não sabia era que, do outro lado da janela da sala de estar, Helena Montenegro havia escutado cada palavra da conversa, e seus lábios se curvaram, em um sorriso frio como o inverno de Brasília. A guerra silenciosa estava apenas começando. O mês de setembro chegou com suas manhãs geladas e tardes escaldantes, típicas do cerrado brasiliense. Dorinalva acordava todos os dias às 5 da manhã, como sempre fizera na roça, mas agora seus sentidos estavam aguçados como os de uma onça à caça. Cada movimento de Helena Montenegro era observado, cada telefonema suspeito era mentalmente catalogado, cada olhar frio direcionado à pequena Sofia era registrado na memória privilegiada daquela mulher que havia criado 3 filhos praticamente sozinha. Naquela manhã de quinta-feira, enquanto preparava o café da manhã, Dorinalva notou que Helena estava particularmente agitada. A socialite caminhava de um lado para outro na sala de estar, falando ao telefone com alguém em voz baixa e nervosa. Dorinalva aguçou os ouvidos, fingindo estar concentrada em cortar as frutas para o suco natural. Não, Ricardo, não posso esperar mais 2 meses. Helena falava em sussurros, mas a acústica da casa permitia que os sons se propagassem pelos corredores de mármore. Arthur está ficando desconfiado. Ontem ele me fez umas perguntas estranhas sobre Sofia. Dorinalva sentiu o sangue gelar nas veias. Ricardo, ela conhecia esse nome. Era o irmão do patrão, um advogado importante que aparecia na casa de vez em quando para jantares familiares. Um homem alto, elegante, de cabelos grisalhos e olhar calculista, que sempre a cumprimentava com aquela cortesia falsa típica dos ricos que consideram os empregados como móveis da decoração. Sim, eu sei que precisa parecer natural, Helena continuou, agora caminhando em direção à varanda. Mas você não entende. Aquela cozinheira está se metendo onde não deve. Ela está enchendo a cabeça do Arthur com ideias. Dorinalva engoliu em seco. Elas estavam falando sobre ela. Escuta, Ricardo, se você não acelerar o processo legal, eu vou ter que tomar medidas mais drásticas. A voz de Helena ficou perigosamente baixa. Um acidente doméstico seria muito mais simples que essa papelada toda. O coração de Dorinalva disparou como um cavalo selvagem. Acidente doméstico. As palavras ecoaram em sua mente como um grito de terror. Ela precisava avisar Arthur imediatamente, mas como fazer isso sem despertar suspeitas? Naquele momento, Sofia desceu as escadas correndo, vestindo um pijama cor-de-rosa com estampa de unicórnios. Seus cabelos castanhos estavam desalinhados pelo sono, e ela carregava um urso de pelúcia marrom que havia sido da mãe quando criança. Bom? Dia, Dora! Sofia correu para a cozinha e se atirou nos braços de Dorinalva. Sonhei que a gente foi passear no parque da cidade e comeu pipoca. Bom dia, princesinha. Dorinalva abraçou a menina com força, sentindo uma onda de proteção maternal varrer seu peito. Que sonho mais gostoso! Quem sabe um dia a gente não vai mesmo. Helena apareceu na cozinha naquele momento, já tendo encerrado a ligação. Sua expressão era serena demais, com aquele sorriso falso, perfeitamente ensaiado, que Dorinalva havia aprendido a reconhecer como um sinal de perigo. Sofia, querida, você não deveria estar correndo pela casa. De pijama, Helena se aproximou com passos felinos. Uma mocinha bem educada toma banho e se veste antes de descer para o café. Mas eu sempre desço de pijama, tia Helena. Sofia se encolheu imperceptivelmente nos braços de Dorinalva. A mamãe deixava.
O sorriso de Helena vacilou por uma fração de segundo, revelando um lampejo de irritação pura. Bem, sua mamãe não está mais aqui para dar essas permissões inadequadas, não é mesmo? Agora quem cuida de você sou eu. Dorinalva sentiu Sofia tremer em seus braços e decidiu intervir. Dona Helena, a menina sempre tomou café de pijama desde que eu cheguei aqui. Não vejo problema nenhum nisso. Criança é criança mesmo. Dorinalva. Helena se virou lentamente para encará-la e Dorinalva viu algo gelado e perigoso em seus olhos azuis. Agradeço sua opinião, mas educação de criança não é da sua conta. Você foi contratada para cozinhar, não para criar Sofia. A tensão no ar era palpável. Dorinalva sentiu a raiva subir como bile em sua garganta, mas se controlou. Tinha filhos para sustentar e não podia perder o emprego antes de proteger Sofia. Com licença, dona Helena, mas criança é conta de todo adulto que convive com ela. Dorinalva disse com firmeza, mas respeitosamente. Onde eu venho, a gente aprende que a aldeia inteira cria uma criança. Helena riu, um som agudo e desagradável. Que charme, Dorinalva, filosofia de roça. Mas estamos em Brasília agora, não em... Onde mesmo que você nasceu? Feira de Santana? Aqui as coisas funcionam diferente. O tom condescendente de Helena atingiu Dorinalva como um tapa na cara, mas ela se manteve firme. Havia enfrentado coisas piores na vida. A seca que matou a plantação de milho do pai, a morte da mãe quando era ainda adolescente, a gravidez sozinha aos 17 anos. Uma socialite mimada de Brasília não ia intimidá-la. É verdade, dona Helena, eu sou da roça mesmo, e na roça a gente aprende a proteger as crias dos predadores. Dorinalva olhou diretamente nos olhos de Helena sem desviar o olhar. A gente desenvolve um instinto muito aguçado para essas coisas. O silêncio que se seguiu era carregado de ameaças não ditas. Helena entendeu perfeitamente a mensagem subliminar, e Dorinalva viu quando a máscara de civilidade quase escorregou do rosto da socialite. Sofia, vá se arrumar, agora! Helena ordenou com voz seca. Sofia olhou para Dorinalva com olhos suplicantes, mas a cozinheira deu um sorriso encorajador e um tapinha carinhoso nas costas da menina. Vai lá, princesa! A Dora vai fazer seu suco de manga bem geladinho, do jeito que você gosta. Quando Sofia saiu da cozinha, Helena se aproximou de Dorinalva com passos lentos e calculados, como uma predadora cercando sua presa. Dorinalva, vamos esclarecer uma coisa. Helena falou em voz baixa, mas clara. Você é empregada nesta casa. Empregada. Não é da família, não é conselheira. Não é nada além de alguém que contratamos para preparar comida. Se você continuar se metendo onde não deve, eu vou conversar com Arthur sobre encontrar alguém mais adequado para o cargo. Dorinalva se endireitou, mostrando toda a sua altura de 1,70 m. Dona Helena, eu posso ser só a cozinheira, mas tenho olhos na cara e coração no peito. E enquanto eu estiver nesta casa, não vou ficar calada vendo criança ser maltratada. Maltratada? Helena riu novamente, mas havia veneno em sua voz. Que acusação absurda! Eu amo Sofia como se fosse minha própria filha. Engraçado, porque eu tenho 3 filhos e sei muito bem como uma mãe que ama olha para o filho. Dorinalva cruzou os braços sobre o peito. E o jeito que a senhora olha para Sofia não é de amor não, dona Helena. É de quem está vendo um obstáculo no caminho. Helena ficou lívida. Por um momento, Dorinalva pensou que ela fosse explodir em gritos, mas a socialite se controlou com um esforço visível. Você está pisando em terreno perigoso, Dorinalva, Helena sussurrou, se aproximando ainda mais. Muito perigoso. Seria uma pena se você perdesse este emprego e não conseguisse mandar dinheiro para seus filhos em Feira de Santana. Seria uma pena ainda maior se algo inesperado acontecesse com eles. O sangue de Dorinalva gelou completamente. A ameaça era clara e direta.
Helena havia investigado sua vida, sabia sobre seus filhos e estava usando isso como arma. "A senhora está me ameaçando, dona Helena?" Dorinalva perguntou, sua voz tremendo não de medo, mas de raiva contida. "Eu? Jamais." Helena sorriu friamente, apenas comentando como a vida pode ser imprevisível às vezes. Acidentes acontecem, não é mesmo? Especialmente em cidades pequenas do interior, onde os recursos médicos são limitados. Naquele momento, Dorinalva entendeu com quem estava lidando. Helena Montenegro não era apenas uma socialite interesseira. Era uma psicopata capaz de qualquer coisa para conseguir o que queria. E agora tinha os filhos de Dorinalva na mira. Mas Dorinalva Santos havia nascido e crescido no sertão da Bahia, onde os fracos não sobrevivem às secas e às adversidades. Ela havia enfrentado tempestades de areia, cobras venenosas e homens violentos. Uma playboy de Brasília, por mais perigosa que fosse, não ia quebrar seu espírito. "Dona Helena", Dorinalva disse com voz firme, olhando diretamente nos olhos da mulher. "A senhora pode ameaçar meus filhos, pode me demitir, pode fazer o que quiser comigo. Mas enquanto eu estiver respirando, não vou deixar nada de ruim acontecer com a Sofia. Isso eu prometo. Na alma da minha mãe que já morreu." Helena estudou o rosto determinado de Dorinalva por um longo momento, claramente reavaliando sua oponente. Havia subestimado a força daquela mulher simples do interior. "Veremos, Dorinalva", Helena disse, finalmente se afastando. "Veremos quem é mais forte." Quando Helena saiu da cozinha, Dorinalva se apoiou na pia, suas pernas tremendo de adrenalina e medo. Mas não era medo por si mesma, era terror pela segurança de seus filhos e de Sofia. Precisava falar com Arthur urgentemente. A situação estava escalando perigosamente e ela temia que Helena estivesse pronta para partir para medidas extremas. Do lado de fora da janela da cozinha, escondido entre as folhagens dos ipês, Arthur Belmonte havia escutado toda a conversa. Seu punho estava tão cerrado que suas unhas cravaram marcas na palma da mão. A guerra silenciosa havia se tornado uma batalha aberta, e Sofia estava no centro do campo de batalha. Arthur esperou até Helena subir para seu quarto antes de entrar na cozinha pela porta dos fundos. Dorinalva estava sentada numa banqueta, com as mãos tremendo ligeiramente enquanto tentava descascar laranjas para o suco de Sofia. Quando o viu, ela se levantou rapidamente, tentando disfarçar o abalo emocional. "Seu Arthur, o senhor chegou cedo hoje", disse, a voz ainda um pouco trêmula. "Quer que eu prepare um café?" "Dorinalva, eu escutei a conversa." Arthur fechou a porta atrás de si e verificou se estavam realmente sozinhos. "Escutei tudo o que Helena disse sobre seus filhos." O rosto de Dorinalva empalideceu. "Seu Arthur, eu não queria que o senhor soubesse. Não quero problemas, só quero proteger a Sofia e... Senta aí." Arthur puxou outra banqueta e se posicionou à sua frente. "Preciso te contar uma coisa muito importante. Uma coisa que pode mudar tudo." Dorinalva olhou com curiosidade misturada ao medo. Arthur respirou fundo, sabendo que estava prestes a cruzar uma linha sem volta. Mas a ameaça contra os filhos de Dorinalva havia sido a gota d'água. Não podia mais manter seu disfarce se isso colocasse pessoas inocentes em perigo. Dorinalva, Helena e meu irmão Ricardo estão planejando se livrar de Sofia para ficar com minha herança. Arthur falou baixo, observando a reação dela. "Eu sei disso há meses." "Como assim o senhor sabe?" Dorinalva franziu a testa. "E como um caseiro saberia dessas coisas de herança?" Arthur hesitou por um momento, depois tomou a decisão final. "Porque eu não sou caseiro, Dorinalva. Eu sou Arthur Belmonte, o verdadeiro dono desta casa." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
Dorinalva o encarou como se ele tivesse falado em língua estrangeira, processando lentamente as palavras que acabara de ouvir. O senhor é o patrão?" Ela perguntou, a voz saindo como um sussurro. "O pai da Sofia?" "Sou, e estou fingindo ser o caseiro para investigar Helena e reunir provas contra ela." Arthur se inclinou para a frente, mantendo a voz baixa. "Dorinalva, minha esposa Mariana, morreu em um acidente de carro há 1 ano. Desde então, Helena apareceu na minha vida como se fosse um presente do céu. Carinhosa, atenciosa, perfeita demais para ser verdade." Dorinalva balançou a cabeça lentamente, ainda tentando processar a revelação. "Por isso que o senhor sabia tantas coisas sobre a menina. O jeito que a falecida gostava de fazer o arroz doce, as músicas que ela cantava." "Exato. E por isso que eu vi como Helena tratava Sofia quando pensava que ninguém estava olhando." Arthur passou a mão pelos cabelos desalinhados. "Mas eu precisava de provas concretas antes de agir. No mundo dos negócios, Dorinalva, acusações sem fundamento podem se voltar, e contra quem acusa." "Meu Deus do céu!" Dorinalva levou as mãos ao rosto. "Então a senhora realmente quer fazer mal a Sofia e os seus filhos? Ela realmente pode?" "Não, não enquanto eu estiver vivo." Arthur se levantou e começou a caminhar pela cozinha, o cérebro funcionando em alta velocidade. "Dorinalva, Helena é mais perigosa do que imaginávamos. A conversa que você escutou hoje confirma que ela está acelerando os planos." Dorinalva se levantou também, a expressão mudando gradualmente de choque para determinação. "Seu Arthur, quer dizer, patrão, como é que a gente vai proteger a Sofia e meus meninos? Em Feira de Santana? Primeiro, você vai continuar me chamando de Arthur quando estivermos sozinhos. Segundo, já providenciei proteção para seus filhos. Tenho seguranças discretos vigiando eles desde ontem à noite." Arthur parou e olhou diretamente para ela. "Dorinalva, preciso que você me ajude. Você é a única pessoa nesta casa em quem posso confiar completamente." "Pode contar comigo, patrão. Mas me explica uma coisa." Dorinalva cruzou os braços. "Por que o senhor não chamou a polícia? Se tem provas..." "Porque meu irmão Ricardo é um dos advogados mais influentes de Brasília. Ele tem contatos na polícia, no judiciário, em todo lugar. Se eu agir precipitadamente sem provas irrefutáveis, ele pode virar a situação contra mim." Arthur se aproximou da janela, verificando se Helena não estava por perto. "Eles podem alegar que estou com problemas psicológicos após a morte da esposa, que estou paranoico, que não deveria ter a guarda de Sofia. E aí, eles ficam com a menina e com o dinheiro." Dorinalva completou, entendendo a complexidade da situação. "Que safadeza danada." "Exatamente. Por isso preciso reunir evidências sólidas, gravações, documentos, algo que prove definitivamente as intenções deles." Arthur se voltou para ela. "E é aí que você entra. Dorinalva, Helena confia em você como empregada. Ela não imagina que você está do meu lado." Naquele momento, Sofia apareceu na porta da cozinha, já vestida com um vestido amarelo florido e sapatilhas brancas. Seus cabelos estavam penteados em 2 tranças, e ela carregava uma boneca de pano que Dorinalva havia costurado para ela no mês anterior. "Dora, cadê meu suco de manga?" perguntou a menina, correndo para abraçar as pernas de Dorinalva. "Já estou fazendo, princesa." Dorinalva pegou Sofia no colo, beijando seu rostinho. "E olha quem veio nos visitar na cozinha." Sofia olhou para Arthur e sorriu timidamente. "Oi, senhor Arthur. A tia Helena disse que o senhor ia arrumar as flores hoje." Arthur sentiu o coração apertar. Sua própria filha o tratava como um estranho, porque ele havia mantido distância emocional por meses, fingindo ser apenas o caseiro.
Quantas conversas perdidas, quantos abraços negados, quantos momentos preciosos desperdiçados em nome da estratégia. Oi, Sofia. As flores estão lindas hoje, assim como você. Arthur se agachou para ficar na altura dela. Que tal se depois do almoço você me ajudasse a regar os ipês? Os olhos de Sofia se iluminaram. Posso mesmo? A tia Helena sempre diz que eu vou me sujar e ficar feia. Dorinalva e Arthur trocaram um olhar carregado de significado. Mais uma evidência dos danos psicológicos que Helena estava causando na criança. Claro que pode. Brincar na terra faz bem para as crianças. Arthur estendeu a mão para Sofia. E você nunca fica feia, Sofia. Você é a menina mais bonita que eu conheço. Sofia corou e se escondeu no pescoço de Dorinalva, mas estava claramente feliz com o elogio. Havia muito tempo que alguém além de Dorinalva falava carinhosamente com ela. Dora, o senhor Arthur é muito gentil. Sofia sussurrou no ouvido da encozinheira, mas alto o suficiente para Arthur ouvir. Ele é diferente dos outros adultos que vêm aqui. É sim, princesa. Ele é uma pessoa especial. Dorinalva olhou para Arthur com um sorriso triste. Uma pessoa que gosta muito de você. Naquele momento, passos ecoaram no corredor. Helena estava descendo as escadas e sua voz chegou até a cozinha. Sofia, onde você está, querida? Temos que ir ao pediatra hoje. Arthur franziu a testa. Que pediatra? Sofia não tem consulta marcada hoje. Dorinalva e Arthur se entreolharam, o alarme imediatamente soando em suas mentes. Helena estava improvisando algo, e isso não podia ser bom. Escuta, Sofia, Arthur disse rapidamente. Você quer ir ao médico hoje? Não quero, senhor Arthur. Eu tô bem. A tia Helena que disse que eu tô com dor de cabeça, mas eu não tô não. Sofia se agarrou mais forte a Dorinalva. Eu queria ficar aqui brincando com você e com a Dora. Helena apareceu na porta da cozinha naquele momento, já vestida com um conjunto social elegante e uma bolsa de grife na mão. Sofia, vamos. Doutor Alvarenga está nos esperando. Helena nem olhou para Arthur ou Dorinalva. É uma consulta importante. Que consulta é essa? Helena? Arthur perguntou, mantendo o tom respeitoso do caseiro, mas com um fio de autoridade que quase escapou. Helena o encarou com frieza. Consulta de rotina. O que interessa a você, Arthur? A pausa antes de dizer seu nome foi carregada de suspeita. Arthur percebeu que Helena estava começando a desconfiar de alguma coisa. Só me preocupo com a menina, dona Helena. Ela parece bem para mim. Sua opinião não foi solicitada. Helena estendeu a mão para Sofia. Vamos, Sofia. Sofia olhou suplicante para Dorinalva, que sentiu o coração partir no peito. Mas não podia recusar, sem despertar ainda mais suspeitas. Vai com a tia Helena, princesa. A Dora vai estar aqui quando você voltar. Dorinalva beijou a testa da menina, sussurrando baixinho. Você é uma menina corajosa. Lembra disso. Arthur observou Helena levar Sofia embora, cada fibra de seu ser gritando para impedir aquela saída. Mas sabia que precisava manter o disfarce ainda um pouco mais. Quando escutaram o carro saindo da garagem, Dorinalva se virou para Arthur com lágrimas nos olhos. Patrão, eu tô com um pressentimento muito ruim. Consulta improvisada, Sofia dizendo que não tá doente. Isso não tá certo. Arthur já estava puxando o celular do bolso. Doutor Alvarenga é o pediatra que atende Sofia há anos. Vou ligar para o consultório. 2 minutos depois, Arthur desligou o telefone com o rosto sombrio. Não há consulta marcada. Dr. Alvarenga está de férias em Maceió há uma semana. Meu Deus! Dorinalva levou as mãos à boca. Então, onde ela levou a Sofia? Arthur já estava correndo para a casinha de ferramentas, onde mantinha equipamentos que Dorinalva estava prestes a descobrir que não tinham nada a ver com jardinagem. Dorinalva, chega de fingimento. É hora de mostrar quem realmente somos.
A caçada havia começado. Arthur abriu um armário escondido atrás da estante de ferramentas, revelando equipamentos que fizeram Dorinalva arregalar os olhos de surpresa. Havia 3 monitores de computador ligados, mostrando imagens de câmeras de segurança espalhadas pela casa, um sistema de rastreamento GPS e aparelhos de comunicação que pareciam saídos de um filme de espionagem. Meu Deus do céu, patrão! O senhor é da polícia por acaso? Dorinalva observava atônita enquanto Arthur digitava rapidamente em um dos computadores. Não, mas quando você tem uma fortuna de 2 bilhões de reais e pessoas querendo te prejudicar, aprende a se proteger. Arthur apontou para uma das telas. Instalei um rastreador no carro de Helena há 3 semanas. Ela está indo em direção ao Hospital Sarah Kubitschek. Hospital? Dorinalva sentiu o estômago gelar. Patrão, a senhora não vai fazer nada com a Sofia no hospital, vai? Arthur estava pálido, mas sua voz mantinha a calma fria dos anos de experiência nos negócios. Dorinalva, meu irmão Ricardo conhece um psiquiatra no Sarah Kubitschek, Dr. Fernando Moura. Eles podem estar tentando conseguir um laudo psiquiátrico falso, alegando que Sofia tem problemas mentais graves. Mas isso é crime! Dorinalva exclamou, sua indignação superando o choque. É, mas se conseguirem um documento oficial, assinado por um psiquiatra renomado, podem usar isso para justificar a internação de Sofia em uma clínica no exterior. Arthur se levantou, pegando as chaves de um jipe preto estacionado atrás da casinha. Vamos! Não podemos perder tempo! Dorinalva seguiu Arthur até o carro, ainda tentando processar a magnitude da situação. Durante a corrida pelo trânsito matinal de Brasília, Arthur explicou os detalhes de sua investigação. Há 6 meses descobri que Helena e Ricardo vinham se encontrando secretamente muito antes da morte da Mariana. Contratei um detetive particular e descobri que eles planejaram tudo desde o início. Arthur desviou de um ônibus, acelerando pela asa norte. Helena se aproximou de mim propositalmente. A morte da Mariana não foi planejada por eles, mas aproveitaram a oportunidade. E o senhor nunca desconfiou de nada? Dorinalva se segurava no banco enquanto Arthur tomava uma curva em alta velocidade. Eu estava destruído pela perda da Mariana. Helena apareceu como um anjo salvador, cuidando de Sofia, organizando a casa, me dando apoio emocional. Arthur bateu o punho no volante. Fui um idiota completo. Deixei a dor me cegar para o óbvio. Patrão, o senhor não pode se culpar. Gente ruim tem talento para se aproveitar. Dos momentos de fraqueza, Dorinalva colocou a mão no braço dele. O importante é que agora a gente sabe e pode proteger a Sofia. Eles chegaram ao Hospital Sarah Kubitschek em 20 minutos. Arthur estacionou na vaga reservada para emergências, não se importando com possíveis multas. Dorinalva, você vai entrar pela recepção principal e tentar localizar onde elas estão. Eu vou pela entrada dos fundos. Conheço o hospital bem porque Mariana fez tratamento aqui. Arthur lhe entregou um pequeno dispositivo. Este é um comunicador. Aperte o botão se encontrar Sofia. Patrão, e se a gente for presa por invadir o hospital? Eu sou Arthur Belmonte. Minha família doou 10 milhões para este hospital no ano passado. Eles não vão me prender. Arthur saiu do carro. Vamos. Dentro do hospital, Dorinalva se dirigiu à recepção, tentando parecer natural. A recepcionista, uma jovem de uns 25 anos com cabelos cacheados, a atendeu com um sorriso profissional. Em que posso ajudá-la? Oi, minha filha. Eu sou babá da família Belmonte. A dona Helena trouxe a menina Sofia para uma consulta, mas esqueci em qual sala era. Dorinalva improvisou, usando a história de cobertura que Arthur havia sugerido no caminho. A recepcionista verificou o sistema. Família Belmonte, aqui está. Sala 314, terceiro andar, ala psiquiátrica. O sangue de Dorinalva gelou. Ala psiquiátrica. Arthur tinha razão. Obrigada, querida.
Dorinalva se dirigiu ao elevador, apertando discretamente o comunicador. No terceiro andar, o corredor era silencioso e asséptico, com aquele cheiro característico de hospital que sempre deixava Dorinalva nervosa. Ela caminhou cautelosamente até a sala 314, ouvindo vozes do lado de dentro. Uma criança claramente traumatizada pela morte da mãe. A voz de um homem que Dorinalva não reconhecia. Episódios de agressividade, pesadelos constantes, recusa em obedecer figuras de autoridade. Doutor Moura, o que o senhor recomenda? A voz de Helena, suave e preocupada. Internação imediata em uma clínica especializada. Conheço uma excelente em Lisboa, ambiente controlado, longe de estímulos que possam agravar o quadro. Dorinalva encostou o ouvido na porta, o coração batendo descompensadamente. Do outro lado, ouviu a voz pequena e assustada de Sofia. Eu não quero ir embora, eu quero a Dora, eu quero o papai. Sofia, querida, seu papai concordou que é o melhor para você. A voz de Helena estava carregada de falsa compaixão. Você vai ficar boa na clínica em Portugal. Não, eu não quero, vocês são mentirosos. Sofia estava claramente chorando. Dorinalva não conseguiu se conter. Abriu a porta bruscamente, encontrando uma cena que fez seu sangue ferver. Sofia estava sentada em uma cadeira alta demais para ela, lágrimas escorrendo pelo rostinho, enquanto Helena e um homem de óculos e jaleco branco observavam friamente. Sofia, minha princesa! Dorinalva correu para a menina, pegando-a no colo. Dora, você veio me buscar? Sofia se agarrou a Dorinalva como se fosse uma tábua de salvação. Eles querem me levar embora do papai. O que significa isso? Dr. Moura se levantou, claramente irritado com a interrupção. Quem é essa mulher? Sou a babá da Sofia, e vim buscar ela porque o pai mudou de ideia sobre essa consulta. Dorinalva encarou Helena desafiadoramente. Não é mesmo, dona Helena? Helena estava lívida, mas tentou manter a compostura. Dorinalva, que surpresa! Como você soube que estávamos aqui? O patrão me mandou buscar vocês. Disse que se lembrou de um compromisso importante da Sofia hoje à tarde. Dorinalva improvisou rapidamente. Uma festa de aniversário que não pode faltar. Que festa? Helena perguntou, suspeitando da mentira. Naquele momento, Arthur apareceu na porta da sala, mas não como o caseiro humilde que Helena conhecia. Estava vestindo um terno escuro impecável, gravata de seda e sapatos italianos que custavam mais que o salário anual de muitas pessoas. Seus cabelos estavam penteados para trás e ele exalava uma autoridade natural que fez todos na sala se calarem imediatamente. A festa na Embaixada da França, Arthur disse com voz fria, entrando na sala com a presença imponente de quem está acostumado a comandar salas de diretoria. Dr. Moura, imagino que Helena não tenha mencionado que não tem autorização legal para tomar decisões médicas sobre Sofia. Dr. Moura empalideceu, claramente reconhecendo Arthur Belmonte das páginas sociais e econômicas dos jornais. Senhor Belmonte, Sua noiva me disse que o senhor havia autorizado a consulta. Minha noiva? Arthur riu friamente. Doutor, Helena não é minha noiva. Nosso relacionamento terminou há uma semana, quando descobri suas verdadeiras intenções. Arthur se aproximou da mesa do médico. E imagino que ela também não tenha mencionado que está sendo investigada por tentativa de sequestro e ameaças contra funcionários. Helena ficou branca como papel. Arthur, você não pode provar nada. Não posso. Arthur tirou o celular do bolso e ativou uma gravação. A voz de Helena ecoou claramente pela sala. Um acidente doméstico seria muito mais simples que essa papelada toda. Dr. Moura se levantou abruptamente. Sinto muito, mas preciso cancelar esta consulta imediatamente. Não me envolvo em questões legais duvidosas. Dr. Moura, Arthur disse com voz perigosamente calma.
Espero que o senhor entenda que a tentativa de produzir um laudo psiquiátrico falso é crime previsto no Código Penal. Como membro do conselho do hospital, ficarei muito interessado em revisar este caso. O médico saiu da sala rapidamente, claramente querendo se distanciar da situação. Helena se voltou para Arthur, seus olhos azuis brilhando de raiva pura. Você acha que ganhou, Arthur? Isso está longe de terminar. Tem razão, Helena. Está longe de terminar. Arthur se aproximou dela, sua voz baixa e ameaçadora. Porque agora você vai descobrir o que acontece quando alguém ameaça minha filha e os filhos de Dorinalva em Feira de Santana. Helena hesitou por um momento, percebendo que havia subestimado gravemente seu oponente. Sofia. Arthur se virou para a filha, que ainda estava nos braços de Dorinalva. Papai sente muito por ter deixado essas pessoas más te assustarem. Isso nunca mais vai acontecer. Papai? Sofia olhou confusa entre Arthur e Dorinalva. Mas o senhor não é o jardineiro? Arthur sorriu pela primeira vez em meses, um sorriso genuíno e cheio de amor. Não, princesa, eu sou seu papai, e agora vamos para casa, onde você vai ficar segura para sempre. Dorinalva observou a cena com lágrimas nos olhos, finalmente entendendo a extensão do sacrifício que Arthur havia feito ao se esconder de própria filha para protegê-la. A batalha estava ganha, mas Dorinalva sabia que a guerra estava apenas começando. O caminho de volta para casa foi tenso e silencioso. Sofia havia adormecido no banco traseiro, exausta emocionalmente pelo trauma da manhã, enquanto Dorinalva observava Arthur no retrovisor. O homem que havia conhecido como um caseiro humilde agora dirigia com a postura ereta de quem está acostumado a comandar impérios empresariais, mas seus olhos refletiam uma mistura de alívio e preocupação. Patrão! Dorinalva quebrou o silêncio quando entraram no Lago Sul. A senhora Helena não vai desistir fácil, vai? Helena é orgulhosa e gananciosa, mas não é burra. Ela sabe que agora estou alerta e que tenho provas contra ela. Arthur verificou pelo retrovisor se Sofia ainda dormia. O problema é Ricardo. Meu irmão é muito mais perigoso que Helena. Ele tem conexões políticas, conhece juízes, promotores. Pode tentar usar o sistema contra mim. Dorinalva se virou para observar Sofia, que dormia pacificamente abraçada à boneca de pano. E agora, o senhor vai contar para a menina quem realmente é? Tenho que contar. Depois do que aconteceu hoje, não posso mais manter essa farsa. Sofia precisa saber a verdade. Arthur fez a curva para entrar na mansão, mas preciso explicar de um jeito que ela entenda, sem assustá-la mais ainda. Quando chegaram em casa, Helena já havia retornado e estava na sala de estar, falando nervosamente ao telefone. Ao ver Arthur e Dorinalva entrando com Sofia, ela encerrou rapidamente a ligação. Arthur, precisamos conversar, Helena disse, tentando manter um tom conciliador. Não temos nada para conversar, Helena. Você tem 1 hora para fazer as malas e sair da minha casa. Arthur passou por ela carregando Sofia adormecida. Se não tiver saído até às 5 da tarde, chamo a segurança. Você não pode me expulsar assim, eu tenho direitos. Helena se levantou, a máscara de compostura finalmente caindo. Passei 2 anos da minha vida nesta casa. 2 anos planejando como se livrar da minha filha. Arthur se virou lentamente para encará-la. Helena, eu gravei todas as suas conversas telefônicas das últimas 3 semanas. Tenho evidências de tudo. As ameaças contra Dorinalva, os planos com Ricardo, a tentativa de conseguir um laudo psiquiátrico falso. Helena empalideceu. Isso é invasão de privacidade. Não vale nada juridicamente. Talvez não valha em tribunal, mas certamente vale nas colunas sociais de Brasília. Imagino como as amigas do Country Club vão reagir quando souberem que a elegante Helena Montenegro tentava internar uma órfã de 5 anos para roubar sua herança. A ameaça atingiu Helena como um tapa. Sua reputação social era tudo para ela. Sem o status, não conseguiria se aproximar de outros homens ricos. Arthur
Podemos resolver isso como pessoas civilizadas. Helena mudou de estratégia, adotando um tom mais suplicante. Foi tudo um mal-entendido. Eu realmente amo Sofia, só queria o melhor para ela. O melhor para ela era mandá-la para um internato em Portugal? Dorinalva não conseguiu se conter. A senhora é uma mentirosa safada, dona Helena. Você se cala! Empregada não tem vez nesta conversa! Helena gritou, perdendo definitivamente a compostura. Dorinalva não é empregada, ela é a nova tutora legal de Sofia e gerente desta propriedade. Arthur anunciou calmamente. E como tal, tem total autoridade para pedir sua retirada imediata. Helena ficou boquiaberta. Você deu a guarda da sua filha para uma cozinheira do interior? Dei a guarda para alguém que ama Sofia genuinamente e que arriscou a própria segurança para protegê-la. Arthur se dirigiu às escadas. Uma coisa que você jamais fez. Enquanto Arthur subia para colocar Sofia na cama, Helena se aproximou de Dorinalva com olhos faiscando de ódio. Você acha que ganhou sua cafona? Acha que vai viver feliz para sempre brincando de madame? Helena sussurrou venenosamente. Eu conheço gente muito poderosa nesta cidade. Posso tornar sua vida um inferno. Dona Helena, a senhora pode tentar o que quiser. Dorinalva cruzou os braços, demonstrando uma segurança que surpreendeu a socialite. Mas eu nasci no sertão da Bahia, onde a gente aprende a enfrentar tempestade, seca e bicho peçonhento. A senhora não me mete medo. Helena estudou o rosto determinado de Dorinalva por um momento, claramente reavaliando sua oponente. Veremos quanto tempo você aguenta quando as coisas ficarem realmente difíceis, Helena disse, pegando sua bolsa de grife. Isso está longe de acabar, Dorinalva. Muito longe. Quando Helena saiu da casa batendo a porta, Dorinalva sentiu as pernas bambas. Apoiou-se na parede, respirando fundo para controlar a adrenalina que ainda corria por suas veias. Arthur desceu poucos minutos depois, encontrando Dorinalva ainda abalada na sala. Sofia está dormindo. Conversamos quando ela acordar. Arthur se serviu de um copo de água, suas mãos tremendo ligeiramente. Dorinalva, sinto muito por você ter se envolvido nisso. Nunca imaginei que chegaria a este ponto. Patrão, o senhor não precisa pedir desculpa. Eu escolhi proteger a Sofia. Dorinalva se endireitou. Mas agora preciso saber uma coisa. O senhor falou sério sobre me dar a tutela da menina? Arthur a olhou com seriedade. Falei, Dorinalva, você provou ser a única pessoa em quem posso confiar completamente. Sofia ama você como uma mãe e você a ama como filha. Legalmente, vou providenciar todos os documentos necessários. E os meus filhos, eu posso trazê-los para cá? Claro, esta casa é grande demais para 3 pessoas. Seus filhos vão estudar nas melhores escolas particulares de Brasília, vão ter tudo o que precisam. Arthur sorriu. Vamos formar uma família um pouco não convencional, mas uma família de verdade. Dorinalva sentiu lágrimas quentes escorrerem por seu rosto. Depois de anos de sacrifício e separação, finalmente poderia ter seus filhos perto e ainda proteger Sofia. Patrão, como é que eu agradeço uma coisa dessas? Continuando a ser quem você é, Dorinalva. Uma mulher íntegra que coloca o bem-estar das crianças acima de qualquer interesse próprio. Arthur se dirigiu à janela, observando o jardim onde havia fingido ser caseiro por tantos meses. Mas preciso avisar. Helena não vai desistir, e Ricardo certamente está planejando alguma coisa. Como se o universo tivesse ouvido suas palavras, o telefone da casa tocou. Arthur atendeu. E Dorinalva viu seu rosto empalidecer gradualmente, conforme ouvia a voz do outro lado. Entendi, obrigado por avisar. Arthur desligou com expressão sombria. O que foi, patrão? Era meu advogado. Ricardo entrou com uma ação judicial questionando
Minha sanidade mental alega que tenho sofrido de delírios paranoicos desde a morte de Mariana e que não tenho condições de cuidar de Sofia. Arthur passou a mão pelos cabelos. Conseguiu uma liminar temporária. Temos uma audiência amanhã às 2 da tarde. Dorinalva sentiu o mundo girar ao seu redor. Eles podem tirar a Sofia do senhor? Podem tentar. Ricardo é inteligente. Usou minha própria estratégia contra mim. O fato de eu ter me disfarçado como caseiro pode ser interpretado como comportamento instável. Arthur começou a andar de um lado para o outro. Ele vai argumentar que um pai, mentalmente são, não se esconderia da própria filha. Mas o senhor tinha motivos. Eu sei disso. Você sabe disso. Mas um juiz que não conhece toda a história pode interpretar diferente. Arthur parou e olhou para Dorinalva com determinação. Dorinalva, preciso que você se prepare. Amanhã pode ser o dia mais importante das nossas vidas. Naquele momento, Sofia apareceu no topo da escada, esfregando os olhos sonolentos. Papai, por que vocês estão gritando? Perguntou com voz pequena. Arthur olhou para Dorinalva, que assentiu encorajadoramente. Era hora de contar a verdade para Sofia, mesmo que isso significasse revelar que o mundo dela estava prestes a mudar completamente. Sofia, vem cá, princesa. O papai precisa conversar com você sobre uma coisa muito importante. Arthur estendeu os braços para a filha, sabendo que as próximas horas definiriam o futuro de todos eles. A tempestade estava apenas começando. Sofia desceu as escadas devagar, ainda sonolenta, mas percebendo a tensão no ar. Arthur a pegou no colo e se sentou no sofá da sala, com Dorinalva ao lado. A luz dourada do final da tarde entrava pelas grandes janelas, criando um ambiente acolhedor que contrastava com a gravidade do momento. Sofia, o papai precisa te contar uma coisa muito importante sobre quem eu realmente sou. Arthur começou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Você se lembra do Sr. Arthur que cuidava do jardim? Sim, ele é muito gentil comigo, diferente da tia Helena. Sofia se aconchegou no colo do pai, ainda não entendendo completamente o que estava acontecendo. Princesa, eu sou o Sr. Arthur. Eu sou seu papai e o jardineiro ao mesmo tempo. Arthur respirou fundo. Papai estava se disfarçando porque descobriu que algumas pessoas más queriam te fazer mal. Sofia franziu a testinha, tentando processar a informação. O Sr. Arthur é meu papai? Mas, você sempre estava trabalhando longe de mim. O coração de Arthur se partiu ao ouvir a confusão na voz da filha. É, princesa. Papai cometeu um erro muito grande. Achei que te protegendo de longe seria melhor, mas na verdade te deixei sozinha quando você mais precisava de mim. Mas por que você se escondeu, papai? Sofia tocou o rosto do pai com suas mãozinhas pequenas. Eu sentia sua falta. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Arthur. Dorinalva pôs a mão no ombro dele, oferecendo apoio silencioso. Porque papai descobriu que a tia Helena e o tio Ricardo não gostavam realmente de você, princesa. Eles queriam te mandar embora da nossa casa para ficarem com o dinheiro da mamãe. Arthur segurou as mãos da filha. Então papai fingiu ser o jardineiro para descobrir os planos deles e proteger você. A tia Helena é má mesmo, Sofia disse baixinho. Ela me machucava quando você não estava vendo e me trancou naquele lugar escuro hoje. Eu sei, minha princesinha, e papai sente muito por ter deixado isso acontecer. Muito mesmo. Arthur beijou a testa da filha. Mas agora a tia Helena foi embora e nunca mais vai te machucar. Sofia se virou para Dorinalva. Dora, você sabia que o jardineiro era meu papai? Não, minha filha. Eu descobri hoje igual você. Dorinalva acariciou os cabelos de Sofia. Mas sabe de uma coisa? Agora que a gente sabe a verdade, vamos ficar sempre juntos. Eu, você e seu papai. E meus filhos também. Dorinalva acrescentou, olhando para Arthur. Sofia,
Você quer conhecer meus meninos? Eles vão vir morar aqui conosco. Os olhos de Sofia se iluminaram pela primeira vez no dia. Vou ter irmãos, de verdade? Vai sim, princesa. Jonathan tem 16 anos, Isabela tem 14 e Pedrinho tem 8. Dorinalva sorriu. Eles vão chegar amanhã de Feira de Santana. Arthur observou a alegria no rosto da filha e sentiu uma pontada de esperança. Talvez conseguissem superar toda aquela turbulência e construir uma família verdadeira. Mas sua tranquilidade foi interrompida pelo toque do telefone. Arthur atendeu, mantendo Sofia no colo. Arthur Belmonte. Sim, Dr. Santos. Estou ouvindo. O quê? Mas isso é impossível. Entendi. Obrigado por avisar. Arthur desligou com o rosto pálido. Dorinalva notou imediatamente sua expressão preocupada. O que foi agora, patrão? Era meu advogado. Ricardo conseguiu uma ordem judicial de emergência. Alegou que Sofia está em perigo iminente, vivendo comigo. Arthur passou a mão pelos cabelos. Uma assistente social vai vir aqui amanhã de manhã para avaliar as condições de Sofia e decidir se ela deve ser retirada temporariamente da casa. Mas isso é absurdo. A menina está ótima aqui. Dorinalva se levantou, indignada. Papai, eles vão me levar embora? Sofia se agarrou ao pescoço de Arthur, seus olhos se enchendo de lágrimas. Não, princesa, papai não vai deixar ninguém te levar. Arthur abraçou a filha com força, mas por dentro estava desesperado. Ricardo havia sido mais rápido e esperto do que ele imaginara. Dorinalva começou a andar pela sala, o cérebro funcionando rapidamente. Patrão, essa assistente social, ela vai avaliar o que exatamente? O ambiente doméstico, a estabilidade emocional de Sofia, minha capacidade de cuidar dela? Arthur suspirou. E, principalmente, meu estado mental. Ricardo deve ter convencido o juiz de que estou paranoico. Então vamos mostrar para essa mulher como a Sofia é feliz aqui. Vamos mostrar que a senhora é uma ameaça para ela, não o senhor. Dorinalva cruzou os braços. Patrão, o senhor ainda tem as gravações das conversas da Helena? Tenho todas, mas não sei se isso vai ser suficiente. E se... Dorinalva hesitou, então se decidiu. E se a gente conseguisse a Helena confessando tudo diante da assistente social, sem ela saber que está sendo gravada? Arthur a olhou com interesse. Como? Pela experiência que eu tenho, gente como a Helena não aguenta ficar quieta quando perde. A raiva dela está fervendo. Se a gente provocar na hora certa... Dorinalva sorriu de um jeito que Arthur jamais havia visto. Patrão, eu pode ser do interior, mas sei muito bem como lidar com cobra raivosa. Isso pode ser perigoso, Dorinalva. Mais perigoso é deixar eles levarem a Sofia. Dorinalva se ajoelhou na frente da menina. Princesa, você toparia representar um pouquinho para ajudar o papai? Sofia assentiu com determinação. Eu faço qualquer coisa para ficar com vocês, Dora. Arthur olhou para as duas mulheres mais importantes da sua vida. Uma que o havia dado à filha e outra que estava arriscando tudo para protegê-la. Naquele momento tomou uma decisão. Está bem, vamos tentar o plano da Dorinalva. Arthur se levantou carregando Sofia. Mas primeiro, preciso fazer algumas ligações. Se vamos jogar o jogo do Ricardo, vamos jogar para ganhar. Enquanto Arthur se dirigia para o escritório, Dorinalva permaneceu na sala, planejando cada detalhe da armadilha que prepararia para Helena. Havia crescido no sertão, onde a sobrevivência dependia tanto da força quanto da astúcia. Helena Montenegro estava prestes a descobrir que havia subestimado gravemente uma mulher que havia enfrentado secas, tempestades e homens violentos. Lá fora, o sol se punha por trás dos ipês amarelos, pintando o céu de laranja e vermelho. Era o fim de um dia que mudara tudo, mas Dorinalva sabia que o verdadeiro teste viria com o amanhecer. A batalha final estava prestes a começar. Sofia se aconchegou no sofá ao lado de Dorinalva, segurando sua boneca de pano. Dora!
Você tem medo? Tenho, princesa. Mas sabe de uma coisa que minha mãe sempre me dizia? Dorinalva abraçou a menina. Coragem não é não ter medo. Coragem é fazer o que é certo, mesmo com medo. Então a gente vai ser corajosa amanhã? Vamos sim, minha filha. Vamos ser as mulheres mais corajosas de todo Brasília. E enquanto a noite caía sobre a mansão do Lago Sul, 3 pessoas se preparavam para a luta das suas vidas, sabendo que o amanhã definiria se permaneceriam juntos como família ou se seriam separados para sempre pelos tentáculos da ganância e do poder. A tempestade estava chegando, mas eles enfrentariam juntos. O amanhecer chegou cinzento e frio em Brasília, com nuvens carregadas que prometiam chuva para o final da manhã. Dorinalva havia acordado às 4 horas, como sempre fazia quando estava nervosa. Mas desta vez não foi para a cozinha preparar café. Em vez disso, passou 2 horas revisando cada detalhe do plano que havia arquitetado com Arthur na noite anterior. Às 7 da manhã, um carro preto estacionou em frente à mansão. Dele desceram 3 pessoas. Jonathan, um jovem alto e magro de 16 anos, com os olhos inteligentes da mãe. Isabela, uma adolescente de 14 anos, com tranças afro e sorriso tímido. E Pedrinho, de 8 anos, que correu em direção à casa assim que viu Dorinalva na porta. Mãe! Mãe! Pedrinho se atirou nos braços de Dorinalva, que o ergueu do chão num abraço apertado, sentindo o coração transbordar de alegria e alívio. Meu menino, como você cresceu! Dorinalva beijou o rostinho do filho caçula, notando que ele estava mais alto e mais maduro desde que o vira pela última vez, 3 meses atrás. Jonathan se aproximou com o passo cuidadoso de quem está tentando entender a nova realidade. Mãe, essa casa é mesmo onde você trabalha? É gigante. É sim, meu filho, e agora é onde vocês vão morar também. Dorinalva abraçou Jonathan e Isabela juntos, sentindo uma paz que não experimentava há anos. Venham conhecer a Sofia. Sofia havia acordado cedo também, ansiosa para conhecer seus novos irmãos. Quando viu as 3 crianças entrando na sala, seus olhos se iluminaram de uma forma que Arthur não via há muito tempo. Oi, Sofia disse timidamente, segurando a boneca de pano contra o peito. Eu sou a Sofia. Oi, Sofia, eu sou o Pedrinho. O menino de 8 anos se aproximou sem cerimônia. Sua casa é linda. Tem piscina? Sofia riu, um som cristalino que ecoou pela casa como música. Tem sim, e tem um jardim com flores amarelas que o papai cuida. Arthur observou a cena da porta da sala, sentindo uma mistura de emoção e apreensão. Ver Sofia interagindo naturalmente com outras crianças, depois de meses de isolamento com Helena, era um alívio imenso, mas ele sabia que em poucas horas tudo poderia mudar. Dorinalva, Arthur se aproximou, baixando a voz. A assistente social deve chegar às 10 horas. Você tem certeza de que Helena vai cair? Na armadilha? Tenho, patrão. Eu conheço o tipo. Gente orgulhosa como ela não aguenta perder sem dar o troco. Dorinalva observou as crianças conversando animadamente. Mandei uma mensagem para ela dizendo que os meus filhos chegaram e que a Sofia está chamando a Isabela de irmã mais velha. Se conheço a Helena, isso vai fazer ela explodir. Às 9h30, como previsto por Dorinalva, Helena Montenegro apareceu na porta da mansão. Estava impecavelmente vestida com um conjunto social branco, mas seus olhos brilhavam com uma raiva mal contida. Atrás dela vinha Ricardo Belmonte, um homem elegante de 50 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados e expressão arrogante. Arthur! Helena gritou assim que Arthur abriu a porta. Como você ousa substituir Sofia por essas crianças de rua? Helena, abaixe a voz. E eles não são crianças de rua, são os filhos de Dorinalva, que agora faz parte da nossa família. Arthur manteve o tom calmo,
Mas Dorinalva notou que ele havia posicionado discretamente o celular de forma a gravar a conversa. Nossa família? Ricardo riu sarcasticamente. Arthur, você perdeu completamente o juízo. Dar a guarda da Sofia para uma empregada doméstica e ainda trazer os moleques dela para morar na casa, isso é prova suficiente de que você não tem condições mentais de cuidar de uma criança. Naquele momento, as crianças apareceram na sala. Sofia estava de mãos dadas com Isabela e Pedrinho carregava um carrinho de brinquedo que Arthur havia dado para ele minutos antes. Tia Helena! Sofia se escondeu atrás de Isabela ao ver a mulher. Por que você voltou? Sofia, querida, vim te buscar. Você vai ficar com pessoas que realmente sabem cuidar de você. Helena se aproximou com aquele sorriso falso que Dorinalva conhecia bem. Longe dessa gentalha. Ei! Jonathan se adiantou, protegendo instintivamente Sofia e Isabela. Não fala assim da minha mãe. Olha só, Arthur, seus novos protegidos já estão criando caso. Ricardo apontou para Jonathan com desprezo. Esse moleque vai ser problema. Deve ser ladrão igual a mãe. A ofensa atingiu Dorinalva como um tapa, mas ela se controlou. Precisava que Helena e Ricardo continuassem falando, revelando sua verdadeira natureza. Minha mãe não é ladra! Pedrinho gritou, correndo para se posicionar na frente de Dorinalva. Ela trabalha muito para cuidar da gente. Trabalhar? Helena riu cruelmente. Que trabalho! Limpar casa dos outros porque não teve competência para construir vida própria? Pelo menos eu não vivo de enganar homem rico para roubar herança de criança órfã. Dorinalva disse calmamente, mas com uma firmeza que fez Helena recuar um passo. Como você ousa me acusar de... De quê? De ter planejado se livrar da Sofia desde o primeiro dia? De ter ameaçado meus filhos? De ter tentado forjar um laudo psiquiátrico? Dorinalva se aproximou de Helena, sua voz ficando mais alta. Eu ouvi tudo, Helena. Cada plano, cada ameaça, cada mentira. Provem, Helena gritou, perdendo completamente a compostura. Vocês não podem provar nada. Não podemos? Arthur sorriu friamente e ativou o sistema de som da casa. A voz de Helena ecoou claramente pela sala. Um acidente doméstico seria muito mais simples que essa papelada toda. Helena empalideceu, mas Ricardo permaneceu calmo. Gravações obtidas sem autorização judicial não valem nada, Arthur. Você deveria saber disso. Talvez não valham em tribunal, disse uma voz feminina na porta da sala. Mas certamente são relevantes para uma avaliação psicossocial. Todos se viraram para ver uma mulher de cerca de 40 anos, cabelos castanhos presos em coque, vestindo um conjunto social discreto e carregando uma pasta de documentos. Sou doutora Márcia Alves, assistente social do Tribunal de Justiça. Ela se apresentou, mostrando sua identificação. Cheguei há alguns minutos e escutei boa parte da conversa da porta. Ricardo tentou recuperar o controle da situação. Doutora Márcia, como pode ver, meu irmão está claramente perturbado. Trouxe estranhos para morar com Sofia e... O que eu vejo? Doutora Márcia interrompeu, observando atentamente a dinâmica do grupo. É uma criança que estava claramente assustada na presença da senhora Helena, mas que se mostrou à vontade e feliz com as outras crianças. Sofia se aproximou timidamente da assistente social. Doutora, a tia Helena é má. Ela me trancou no escuro e disse que ia me mandar embora do papai. Sofia, querida, por que você não me conta o que aconteceu? Doutora Márcia se ajoelhou para ficar na altura da menina, ignorando completamente os protestos de Helena e Ricardo, enquanto Sofia relatava os maus tratos com a clareza e honestidade típicas das crianças. Dorinalva observava Helena se desesperar. A socialite tentava interromper, fazer objeções, mas cada palavra de Sofia soava como um martelo batendo o prego final em seu caixão. E agora eu tenho irmãos, Sofia concluiu, abraçando Isabela e Pedrinho. A Dora cuida de mim melhor que qualquer pessoa, e o papai prometeu que nunca mais vai se esconder.
Doutora Márcia se levantou, fazendo anotações em sua pasta. Senhor Belmonte, posso conversar com o senhor em particular? Arthur assentiu, levando a assistente social para o escritório. Lá, ele explicou toda a situação, sua investigação sobre Helena e Ricardo, o disfarce como caseiro, as evidências que havia coletado. Senhor Belmonte, suas ações foram não convencionais, doutora Márcia disse após ouvir tudo. Mas, considerando as circunstâncias e o que presenciei aqui hoje, acredito que o senhor agiu para proteger sua filha. E quanto à minha capacidade de cuidar dela? Sofia está claramente feliz, saudável e bem cuidada. A presença das outras crianças parece ter sido benéfica para ela. Doutora Márcia fechou a pasta. Vou recomendar que Sofia permaneça sob sua guarda, com a condição de que a senhora Dorinalva seja oficialmente nomeada como tutora auxiliar. Quando voltaram à sala, encontraram Helena e Ricardo discutindo furiosamente com Dorinalva, enquanto as crianças observavam de longe, claramente assustadas. Chega! Doutora Márcia disse com autoridade. Senhor Ricardo, senhora Helena, vocês estão perturbando as crianças e demonstrando exatamente por que não deveriam ter contato com Sofia. Isso é um absurdo, Ricardo protestou. Eu sou o tio da criança, tenho direitos. O senhor tem o direito de se retirar imediatamente desta casa antes que eu chame a polícia, doutora Márcia replicou firmemente. E se tentar novamente questionar a guarda do Sr. Belmonte sem motivos válidos, será acusado de usar o sistema judiciário de má-fé. Helena olhou ao redor da sala, para Arthur, que a encarava com frieza, para Dorinalva, que a fitava com determinação, para Sofia, que se escondia atrás de seus novos irmãos. Percebeu que havia perdido completamente. Isso não vai ficar assim, ela sussurrou, pegando sua bolsa. Vai sim, Helena, Arthur respondeu calmamente. Acabou. Quando Helena e Ricardo saíram, batendo à porta, um silêncio aliviado tomou conta da casa. Doutora Márcia se despediu, prometendo enviar o relatório favorável ao tribunal naquele mesmo dia. Sozinhos, finalmente, Arthur se ajoelhou no meio da sala, abrindo os braços. Sofia correu para ele, seguida por Pedrinho, depois Isabela e, finalmente, Jonathan, todos se reunindo num abraço coletivo. Dorinalva os observava com lágrimas nos olhos, ainda não acreditando que haviam conseguido. Vem cá, Dora. Arthur estendeu um braço para ela. Você faz parte desta família também. Dorinalva se juntou ao abraço, sentindo uma completude que nunca havia experimentado antes. Depois de anos de luta e sacrifício, finalmente tinha todos os seus filhos seguros e uma nova filha para amar. A tempestade havia passado e eles haviam sobrevivido juntos. 2 semanas depois da audiência, a mansão do Lago Sul havia se transformado completamente. O que antes era uma casa fria e silenciosa, dominada pela presença sinistra de Helena Montenegro, agora vibrava com a energia de uma família verdadeira. O som de risadas infantis ecoava pelos corredores. Desenhos coloridos de Sofia enfeitavam a geladeira e os tênis espalhados pela entrada denunciavam a presença constante das crianças. Arthur estava na cozinha numa manhã de sábado, tentando preparar panquecas, com a ajuda questionável de Pedrinho, quando Dorinalva entrou carregando sacolas de compras do supermercado. Ela parou na porta, observando a cena com um sorriso divertido. O homem mais rico de Brasília, vestindo uma camiseta simples e um avental florido, coberto de farinha da cabeça aos pés. Mãe, o Arthur está tentando fazer panqueca, mas está parecendo mais com omelete. Pedrinho riu, mostrando as mãos meladas de massa. Arthur não, meu filho. É papai Arthur. Dorinalva corrigiu gentilmente, começando a guardar as compras. Ele pediu para vocês chamarem ele assim, lembra? Arthur sorriu, o coração aquecendo toda vez que ouvia. As crianças o chamando de papai. Havia sido ideia de Sofia. Ela queria que todos se sentissem igualmente parte da família.
Dorinalva, acho que vamos precisar da sua ajuda aqui, Arthur admitiu, olhando para a massa que havia se espalhado por toda a bancada. Negócios de bilhões eu entendo, mas panqueca está além das minhas competências. Sai da frente, patrão, Dorinalva disse com carinho, assumindo o comando da cozinha. Pedrinho vai chamar seus irmãos e a Sofia para o café da manhã. Enquanto Dorinalva salvava as panquecas do desastre, Arthur a observava trabalhar. Nas últimas 2 semanas, havia testemunhado uma transformação impressionante naquela mulher. Dorinalva havia se matriculado em um curso de administração na Universidade de Brasília, algo que sempre sonhara fazer, mas nunca tivera oportunidade. Estava também aprendendo a usar computadores e estudando inglês. Arthur havia contratado professores particulares, mas a determinação era toda dela. Dorinalva, posso perguntar uma coisa? Claro, patrão. Você não sente falta de Feira de Santana? Da vida que tinha lá? Arthur se encostou na bancada. Quer dizer, agora você tem responsabilidades enormes aqui. Está estudando, cuidando de 4 crianças. Dorinalva parou de mexer a massa e o olhou com seriedade. Patrão, eu passei a vida toda sonhando com uma oportunidade como essa. Não só o dinheiro, mas a chance de dar um futuro melhor para os meus filhos. Ela apontou para o jardim, onde Sofia e Isabela brincavam de boneca, enquanto Jonathan ensinava Pedrinho a jogar futebol. E olha só essas crianças. A Sofia estava definhando com aquela bruxa da Helena, e agora olha como ela está feliz. E você? Está feliz? Dorinalva sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto inteiro. Patrão, eu estou realizando sonhos que nem sabia que tinha. Ontem a professora de inglês disse que eu tenho facilidade para idiomas. Imagina só, eu, uma cabocla do interior, talvez um dia falando inglês. Arthur riu, contagiado pelo entusiasmo dela. Dorinalva, você me surpreende todos os dias. E, por favor, quando estivermos sozinhos, pode me chamar só de Arthur. Somos uma família agora. Naquele momento, o telefone tocou. Arthur atendeu, e Dorinalva notou sua expressão ficando gradualmente mais séria. Entendi. Sim, Dr. Mendonça. Tem certeza absoluta? Muito bem, obrigado por avisar. Arthur desligou e se virou para Dorinalva com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. O que foi, Arthur? Não me diga que a Helena arrumou outro jeito de criar. Tem problema. Não é a Helena. Arthur se sentou pesadamente na banqueta. Era o advogado. Dorinalva, tenho uma coisa muito importante para te contar. Algo que descobrimos investigando o passado da Helena. Dorinalva sentiu um frio na barriga. Que tipo de coisa? Helena não estava agindo sozinha desde o início. Ela foi contratada por Ricardo. Arthur respirou fundo. Dorinalva, meu irmão planejou tudo há mais de 2 anos. Ele investigou a morte da Mariana e descobriu uma falha no testamento dela. Se provasse que eu era mentalmente instável, ficaria não só com a guarda de Sofia, mas com o controle e o total da empresa. Meu Deus do céu, quer dizer que tudo, o relacionamento da Helena comigo, os maus tratos a Sofia, as ameaças contra você e seus filhos, tudo foi orquestrado pelo meu próprio irmão. Arthur passou as mãos pelos cabelos. A Helena era apenas uma funcionária bem paga. Dorinalva se apoiou na bancada, tentando processar a magnitude da traição. E agora? O que vai acontecer com eles? O advogado disse que Ricardo está sendo investigado por conspiração, tentativa de sequestro e uso fraudulento do sistema judiciário. Helena também. Provavelmente vão ser presos. Arthur olhou pela janela, observando as crianças brincando. Mas o mais importante é que acabou. Sofia está segura, vocês estão seguros e finalmente podemos viver em paz. Dorinalva se aproximou e pôs a mão no ombro dele. Arthur, sinto muito. Deve ser terrível descobrir que seu próprio irmão... Sabe o que é estranho? Arthur a interrompeu. Não me sinto traído.
Me sinto liberto. Por anos achei que havia algo errado comigo, que não conseguia confiar nas pessoas. Mas, na verdade, meu instinto estava certo. Havia mesmo gente má ao meu redor. E agora, Arthur sorriu, um sorriso genuíno que Dorinalva raramente via. Agora sei que posso confiar. Em você, nas crianças, nas pessoas certas. Ele se levantou e olhou ao redor da cozinha. As panquecas queimando no fogão, a farinha espalhada por toda parte, o caos amoroso de uma família com crianças. Dorinalva, esta é a primeira vez em anos que me sinto realmente em casa. Papai Arthur, Dora! Sofia veio correndo para a cozinha, seguida pelos outros três. Vocês viram que começou a chover? Posso brincar na chuva? Pode sim, princesa, mas só por um minutinho para não ficar resfriada. Dorinalva disse, já correndo para pegar toalhas. Eu também quero, Pedrinho gritou, correndo para o jardim. Esperem por mim! Isabela se juntou à corrida. Até mesmo Jonathan, o mais sério dos quatro, não resistiu e saiu correndo atrás dos irmãos menores. Arthur e Dorinalva observaram pela janela as quatro crianças dançando na chuva morna de Brasília, seus risos ecoando pelo jardim, onde os ipês começavam a desabrochar para a primavera. Sabe o que eu acho mais incrível em tudo isso? Arthur disse baixinho. O quê? Que demorei 42 anos para descobrir o que realmente importa na vida. Arthur passou o braço pelos ombros de Dorinalva, num gesto fraternal e carinhoso. E precisei de uma mulher corajosa do interior da Bahia para me ensinar. Ah, para com essas bobeiras, Dorinalva disse, mas estava claramente emocionada. A gente se ensinou um ao outro. Você me mostrou que eu podia sonhar mais alto. E eu mostrei para o senhor que família de verdade não tem nada a ver com sangue. Naquele momento, Sofia veio correndo de volta, encharcada e radiante. Papai Arthur, Dora, vocês vêm brincar com a gente? Arthur olhou para Dorinalva, que assentiu com um sorriso maroto. Vamos sim, princesa, Arthur disse tirando os sapatos, mas só se a Dora vier também. Eu? Brincar na chuva? Dorinalva riu. Eu sou uma mulher adulta, responsável, que às vezes precisa lembrar como é ser criança, Arthur completou, puxando-a pela mão. E assim, sob a chuva suave de uma manhã de setembro em Brasília, 5 pessoas que haviam encontrado umas às outras nas circunstâncias mais improváveis dançaram juntas no jardim, celebrando não apenas o fim de uma tempestade, mas o início de uma família que se escolheu ao invés de apenas aceitar o destino. As flores dos ipês caíam como confete dourado ao redor deles e pela primeira vez em muito tempo o futuro parecia cheio de possibilidades infinitas. A chuva continuou caindo, mas agora era uma chuva de bênçãos, lavando para longe todas as mágoas do passado e regando as sementes de um futuro plantado com amor, coragem e uma inabalável fé na bondade humana. 6 meses depois, a primavera havia chegado com toda a sua exuberância ao cerrado brasiliense. Os ipês roxos floresciam majestosos pelos jardins da mansão, criando um cenário de beleza quase irreal. Era uma manhã de setembro ensolarada, quando Dorinalva acordou com o som familiar que havia se tornado a trilha sonora de sua nova vida. Risadas de crianças ecoando pelos corredores. Aos 53 anos, Dorinalva Santos olhava no espelho e mal reconhecia a mulher que via. Não eram apenas os cabelos bem cortados ou as roupas mais elegantes que Arthur havia insistido em comprar para ela. Era algo nos olhos, uma luz que não estava lá antes, a luz de quem finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Mãe, você viu onde botei minha gravata? Jonathan gritou do quarto. Aos 17 anos, ele havia crescido não apenas em altura, mas em maturidade e confiança. Estava se formando no 3º ano do ensino médio em uma das melhores escolas particulares de Brasília e havia sido aceito no curso de engenharia da UNB. Tá passada e pendurada no seu armário, meu filho,
Dorinalva respondeu, terminando de se arrumar. Era um dia especial, muito especial. Desceu as escadas e encontrou Arthur na cozinha, tentando fazer café da manhã com a ajuda de Pedrinho e Sofia. O menino de 9 anos havia se tornado inseparável de Arthur, seguindo-o por toda parte e absorvendo conhecimentos como uma esponja. Sofia, agora com 6 anos, estava radiante de saúde e felicidade, seus cabelos castanhos brilhando ao sol matinal enquanto tentava quebrar ovos sem fazer bagunça. Papai Arthur, posso fazer ovos mexidos sozinha hoje? Sofia perguntou, concentrada na tarefa. Claro, princesa, mas com cuidado, tá bem? Arthur beijou o topo da cabeça da filha, depois olhou para Dorinalva com aquele sorriso que havia se tornado tão familiar. Bom dia, Dora. Dormiu bem? Dormi sim. E vocês, não estão ansiosos demais? Dorinalva perguntou, embora ela mesma estivesse com borboletas no estômago. Isabela apareceu na cozinha naquele momento, aos 15 anos, uma jovem linda e inteligente que havia herdado a determinação da mãe. Estava usando um vestido azul claro e carregava uma pasta de documentos. Mãe, conferiu se todos os papéis estão aqui? Isabela perguntou, sempre a mais organizada da família. Conferi 3 vezes, minha filha. Tá tudo certinho. Dorinalva beijou a testa da filha. Você tá mais nervosa que eu. É que é muito importante. Isabela riu. Quantas pessoas podem dizer que a mãe se formou em administração na UNB aos 53 anos? Arthur parou o que estava fazendo e se virou para Dorinalva, seus olhos brilhando de orgulho. Dorinalva, você sabe que sou o homem mais orgulhoso de Brasília hoje, né? Ah, para com isso, Arthur, Dorinalva disse, mas estava claramente emocionada. Em 6 meses, havia concluído um curso intensivo de administração, aprendido inglês fluentemente e assumido oficialmente o cargo de gerente executiva da Fundação Mariana Belmonte, uma organização beneficente que Arthur havia criado em memória da esposa para ajudar famílias carentes do interior. Não vou parar, não. Arthur se aproximou dela. Dorinalva, você pegou uma segunda chance na vida e fez mais com ela do que muita gente faz com a vida inteira. Naquele momento, Jonathan desceu as escadas usando terno e gravata, parecendo mais velho que seus 17 anos. Mãe, tô pronto. E antes que pergunte, sim, escovei os dentes e não esqueci o presente. O presente era uma surpresa que as crianças haviam preparado para Dorinalva. Durante semanas, trabalharam secretamente em algo especial para a cerimônia de formatura. 1 hora depois, toda a família estava reunida no auditório da Universidade de Brasília. Arthur havia reservado toda uma fileira para seus convidados, incluindo alguns funcionários da empresa que haviam se tornado amigos próximos, o advogado Dr. Mendonça e até mesmo a doutora Márcia Alves, a assistente social que havia se tornado uma presença constante em suas vidas. Quando o nome Dorinalva Santos foi chamado, a gritaria que veio das fileiras da família Belmonte fez todo o auditório se virar para olhar. Pedrinho e Sofia gritavam, vai, mãe! A plenos pulmões. Isabela chorava de orgulho. Jonathan assobiava como se estivesse em um estádio de futebol. E Arthur aplaudia com lágrimas nos olhos. Dorinalva subiu ao palco com passo firme, recebeu seu diploma e olhou para sua família na plateia. Naquele momento, lembrou-se da mulher assustada e desesperada que havia chegado à mansão do Lago Sul há menos de 1 ano, com medo de perder o emprego e sem saber se conseguiria sustentar os filhos. Após a cerimônia, eles se reuniram no jardim da mansão para a surpresa que as crianças haviam preparado. Jonathan trouxe um quadro coberto por um lençol. Mãe, a gente queria te dar algo especial, ele disse, emocionado. Algo que mostrasse como você mudou nossas vidas. Quando retiraram o lençol, Dorinalva se deparou com uma foto da família inteira, mas não era uma foto comum. Era um retrato pintado à mão.
feito por um artista local, mostrando todos eles no jardim da mansão, rodeados pelos ipês floridos. Na parte inferior, uma placa dourada dizia: Família Santos Belmonte, unidos pelo amor, fortalecidos pela coragem. Santos Belmonte. Dorinalva perguntou confusa. Foi ideia da Sofia. Arthur explicou, se aproximando. Ela disse que somos uma família de verdade agora, então deveríamos ter um nome de família de verdade também. Sofia se pendurou na saia de Dorinalva. Dora, você gostou? O Jonathan disse que famílias de verdade têm retratos assim. Dorinalva se ajoelhou para ficar na altura de Sofia, com lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Gostei muito, princesa. É o presente mais lindo que já recebi na vida. Arthur se juntou ao grupo, puxando todos para um abraço coletivo. Sabe o que eu acho mais incrível em tudo isso? Ele disse, olhando ao redor para cada rosto amado. Há um ano, éramos pessoas quebradas, tentando sobreviver sozinhas. Hoje somos uma família completa. E olha o que aconteceu com a Helena e o Ricardo. Isabela comentou. A justiça funcionou mesmo. De fato, as notícias dos últimos meses haviam sido reconfortantes. Helena Montenegro havia sido condenada a 5 anos de prisão por tentativa de sequestro, ameaças e conspiração. Ricardo Belmonte, além da prisão, havia perdido sua licença para advogar e enfrentava processos cíveis que o deixariam em ruína financeira pelos próximos anos. Não vamos falar deles hoje, Arthur disse firmemente. Hoje é sobre nós, sobre o que construímos juntos. Pedrinho, sempre o mais prático da turma, bateu palmas. Posso sugerir que a gente comemore com bolo? Tô morrendo de fome! Todos riram e se dirigiram para dentro da casa, onde Dorinalva havia preparado um bolo de chocolate de 3 andares. Uma receita que havia aprendido no curso de confeitaria que estava fazendo nas horas vagas. Enquanto cortavam o bolo, Arthur se aproximou de Dorinalva. Dora, posso falar uma coisa particular com você? Eles se afastaram um pouco do grupo, caminhando em direção à área do jardim onde tudo havia começado. Onde Dorinalva havia encontrado Sofia trancada no depósito naquela manhã que mudara todas as suas vidas. Dorinalva, tenho uma proposta para você, Arthur disse, suas mãos nervosamente brincando com algo no bolso. Que tipo de proposta? Arthur respirou fundo. Não é uma proposta romântica, ele esclareceu rapidamente. Sei que você ainda não está pronta para isso, e eu também não. Mas é uma proposta de família. Ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Dorinalva a abriu e encontrou não um anel de noivado, mas um anel de família. Um anel simples de ouro com 5 pequenas pedras preciosas, engastadas. Uma pedra para cada um de nós, Arthur explicou. Dorinalva, quero fazer uma coisa oficial. Quero que você seja minha parceira na vida. Não como esposa, mas como co-mãe das nossas crianças. Quero dividir tudo, responsabilidades, decisões, alegrias e preocupações. Dorinalva segurou o anel com dedos tremendo. Arthur, isso é um compromisso de família. Um compromisso de que vamos enfrentar tudo juntos, que vamos criar essas crianças juntos, que vamos ser uma família de verdade para sempre. Arthur segurou as mãos dela. Dorinalva, você salvou não só a Sofia, você salvou todos nós. Não fui só, eu. A gente se salvou junto. Dorinalva colocou o anel no dedo, sentindo seu peso reconfortante. Arthur, aceito ser sua parceira na vida. Aceito criar essas crianças junto com você. Aceito ser parte desta família maluca e maravilhosa. Eles se abraçaram, não como casal, mas como 2 pessoas que haviam encontrado uma nas outras a família que sempre procuraram. Quando voltaram para junto das crianças, Jonathan imediatamente notou o anel na mão de Dorinalva. Mãe, você e o papai Arthur ficaram noivos? Isabela perguntou animada. Não, minha filha, ficamos parceiros da vida.
É diferente, mas é ainda mais especial. Dorinalva explicou. Significa que vamos ser uma família para sempre, custe o que custar. Para sempre mesmo? Sofia perguntou, seus olhinhos verdes brilhando de esperança. Para sempre mesmo, princesa, Arthur confirmou, pegando Sofia no colo. Através de tempestades, secas, chuvas e sol, nós 5 contra o mundo. Naquele momento, como se o universo quisesse abençoar sua promessa, os ipês roxos no jardim soltaram uma chuva de pétalas lilás que dançaram no ar como confete natural. As 5 pessoas que haviam se encontrado nas circunstâncias mais improváveis, um bilionário disfarçado de caseiro, uma cozinheira corajosa do interior da Bahia, e 4 crianças que precisavam de uma família, permaneceram abraçadas sob a chuva de flores, sabendo que haviam criado algo raro e precioso. Uma família escolhida pelo coração, uma família unida pelo amor, uma família que havia provado que às vezes as melhores coisas da vida vêm disfarçadas de desafios e que o verdadeiro tesouro não está no dinheiro guardado em bancos, mas nas pessoas que escolhemos amar. E enquanto o sol se punha por trás dos ipês, tingindo o céu de rosa e dourado, a família Santos Belmonte soube que sua história estava apenas começando. Porque quando o amor vence, ele não escreve um final, ele escreve um novo começo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e se você assistiu Até Aqui, comente. Eu assisti Até Aqui e deixe sua opinião sobre essa história. E não se esqueça de assistir o próximo vídeo que aparece na tela final para você que está muito emocionante.